Olá, seja bem-vindo à terceira aula sobre as funções intersect, função, instrução argumento target, e também sobre a instrução union. Dessa vez, dessa aula, nós vamos trabalhar com a instrução union e também com a seleção de células especiais do Excel. Você que acompanhou as outras duas aulas anteriores sabe que existe a facilidade de você controlar quais células que a planilha, quais células que o Excel está editando, e a partir dessa seleção você pode executar o seu código. Eu recebi várias mensagens já nos comentários dos vídeos sobre perguntas sobre adaptações. Estou pensando seriamente em fazer uma aula ao vivo, um hangout ao vivo, para tirar esses tipos de dúvidas de vocês, mas não no sentido de explicar o conceito, porque o conceito eu passei nas aulas. Basicamente, existe muita dúvida, eu percebo isso, no porquê utilizar ou como utilizar, quando utilizar determinadas funções. Note que eu já tenho 160 aulas, acho que mais de 160 aulas só do Excel no canal. E dessas 160 aulas eu tenho certeza absoluta que existe um conteúdo enorme que você pode aproveitar no seu aprendizado. Mas só o aprendizado por si só, você só vai conseguir se você tiver um pouquinho de prática, se você tiver um pouquinho de atenção, se você praticar os conceitos vistos pela aula. O simples fato de ver uma aula não significa que você vai aprender aquele conteúdo. Você vai saber que aquele conteúdo é possível fazer. E as adaptações necessárias só são feitas quando você pratica. Eu tenho acompanhado a aula dos meus colegas aí, do Guru, do Cláudio Damasceno, principalmente do Garcia, do Rui, os planilheiros, todos os grandes mestres, Cristiano Galvão. Nós vamos ter o evento, inclusive, agora no Excel Weekend, em outubro. Eu vou daqui a pouquinho dar informações para vocês disso também. Então, esse evento vai reunir aí as melhores mentes que trabalham com Excel. Eu falo para vocês o seguinte, todos temos muito conteúdo sobre o Excel guardado. Nós aprendemos diversos conceitos, mas a combinação desses conceitos é que faz com que você consiga criar soluções criativas para suas planilhas. É muito interessante quando assisto a aula, por exemplo, do Guru, onde ele faz a classificação automática de dados utilizando funções. Eu não pensava que isso fosse possível até um tempo atrás, até assistir a aula deles. O Cláudio Damasceno faz isso de uma forma espetacular e muito simples. Ambos trabalham com fórmulas matriciais de uma forma bem prática, bem simples. Só que esse conteúdo eles conseguem passar de forma simples porque eles já interiorizaram esse conceito, o que não aconteceu comigo ainda. Eu ainda tenho uma certa dificuldade, eu tenho que ficar relembrando, peraí, que funções que eu vou utilizar? Eu tenho que usar as funções A, B e C. Qual a combinação entre elas? Aí eu tenho que fazer a combinação entre essas funções. É por isso que muitas vezes a gente demora para aprender. Existe uma metodologia. Tanto que o tema que eu vou falar no Excel Weekend, é justamente sobre o aprendizado do Excel. Como você pode aprender, como você deve aprender de forma mais prática e utilizar essa incrível ferramenta. Pois bem, então com base nisso, eu vou divulgar direitinho no meu canal de vídeo, em outros trabalhos, como e quando nós vamos fazer essa aula para tratar desses assuntos, dessas dúvidas. Se possível, eu vou trazer outros colegas também para participar, pois eles também têm muito a agregar. E lembre-se, o Excel Weekend está chegando, dia 15 de outubro, nós temos poucas vagas disponíveis, então eu recomendo, se você vai participar, que faça a sua inscrição. Vai ser lá no centro, vai ser aqui em São Paulo, depois eu passo o endereço certinho na Maestro Cardim, um auditório super bacana, serão 80 lugares apenas, e muitos mestres do Excel vão estar lá participando. Então vamos à nossa aula? Abrindo aqui a planilha que nós estávamos utilizando nas aulas anteriores. Faltam duas planilhas dessa pasta de trabalho para concluirmos esse conceito. No total, então, serão 3 aulas que eu já gravei, é mais de 1 hora de conteúdo de vídeo, especificamente sobre essas 3 funções. Vamos lá, deixa ele abrir aqui, perfeito. O union. O union, na verdade, é quando você tem duas faixas de células. Por exemplo, eu tenho esta faixa de células e crio uma segunda faixa de células, e o encontro dessas duas células é retornado pela função union. Então, quando você vai trabalhar com várias matrizes, com vários intervalos de células diferentes, e você precisa fazer uma programação específica para as células que se intersectam, observe, como é que eu consegui fazer isso aqui na minha planilha? Primeiro passo, segure o mouse apertado, marque a primeira região. Segure a tecla Ctrl e marque a segunda região. E assim sucessivamente. Você pode criar várias ranges e todas elas podem ter as suas células que fazem o union.
Quando você executar o seu código, você vai poder procurar exatamente as células que se intersectam, quando você estiver trabalhando com duas matrizes, por exemplo, e a partir dessa união, dessa intersecção entre as duas matrizes, retornar as células que fazem o union. Vamos lá, vou criar, então, vou abrir aqui desenvolvedor, modo design, e vamos criar a nossa faixa, o nosso código. Eu esqueci de renomear o botão, vamos apagar aqui então esse nosso código novamente. Vou entrar nas propriedades, e nas propriedades dele nós vamos ajustar aqui para o nome do meu botão, modo design, BT executa, e o caption dele já está acertado. Perfeito. 2 cliques no botão, nós vamos então trabalhar com o código. Option explicit, para que eu possa declarar todas as minhas variáveis. Você também já sabe para que serve isso, não vou retomar aí essa explicação. Primeiro passo, nós vamos definir as nossas variáveis. Deixa eu reduzir o zoom. Vamos ajustar de novo a tela para que você possa entender o que eu vou fazer. E vamos trabalhar aqui com as variáveis W as worksheet, para a manipulação da planilha, R1 as range, R1, R2 e R3 serão as variáveis que eu vou utilizar para manipular as ranges. Din R2 as range, Din R3 as range. Eu poderia também ter feito assim, Din R1, R2 e R3 as range, mas isso me causaria um certo problema, principalmente se vocês usarem um comando aqui na parte superior, como o def int a até z. Eu vou falar em aulas específicas sobre o que é isso. Eu estou dizendo que se eu declarar qualquer variável que comece com as letras A e Z, elas serão do tipo inteira. Quando você faz isso e utiliza as declarações de mais uma variável por linha, há um problema de incompatibilidade aí com relação aos tipos. Eu já tive um problema num programa e foi difícil de detectar isso, mas isso é assunto para outra aula. Fechando, vamos lá. Cells.interior.color igual, color index igual a 0. O que nós vamos fazer nesse caso? É falar para o Excel justamente que eu quero que antes dele começar, que ele limpe todo o conteúdo, todas as cores de todas as células. Vamos definir aqui que a minha variável vai ser igual a sheets union, que é a minha planilha que eu estou trabalhando aqui, veja só. E vamos selecionar a planilha, w.select. Em seguida, nós vamos definir a primeira range de dados, set r1 é igual w.range de p1. Essa é uma linha aleatória que eu estou criando, apenas para instrução, até C14. E vamos definir aqui que o raio 2, né, que é a range 2, vai ser igual a w.range A2 até F8. Já temos duas matrizes de células, duas ranges de células selecionadas. O que nós vamos fazer agora é unir essas duas ranges. União das ranges. Para isso nós vamos utilizar o comando set também. Set_r3 vai ser igual. A minha variável de manipulação de range R3 vai ser igual a união de R1, R2. Ou seja, entre R1 e R2, quando elas se combinarem, qual é o resultado dessa combinação? Vai ser armazenado esse endereço em R3. Lá na célula R3, interior.color index igual a 5. Eu vou colorir essa região de intersecção na cor 5. E essa é a primeira forma. E o intercept? Set R3 igual a intersect R1, R2, e nós vamos pintar essa célula R3, vai ser igual ao color index 10. Simplesmente estou mostrando aqui para vocês como como a union trata células e como o intersect trata células. Se eu puxar aqui essa janelinha para o lado, vamos debugar esse conceito, esse código, né, apertando a tecla F8. F8, opa, aqui eu escrevi errado, vamos puxar aqui um pouquinho, cells, faltou um S aqui para representar todas as células. Ponto interior, ponto color index igual a 0. F8, F8, então nós estamos começando aqui. Primeiro, apagando todas as cores. Selecionando a planilha ativa,
nós vamos definir que R1 vai ser igual a essa range, R2 vai ser igual a essa. E o R3 vai ser o union. Já está feito. Se nós entrarmos aqui na janela de verificação imediata e pedirmos para que ele mostre r3.address, você vai ver que esse endereço ele vai de B1 até C14 e de A2 até F8. Se nós analisarmos então o preenchimento dessas células com cores, você vai ver que a união dessas duas ranges vai mostrar justamente, eu expliquei errado no comecinho, a união é quando as duas ranges se encontram. Intersect, união é a soma de todas elas, o intersect que é a intersecção, nós vimos isso nas aulas anteriores. A união, então, de todas essas ranges me dá essa faixa de valores. E o intersect, vou pintar agora de uma outra cor, você vai ver que é apenas essa região aqui central. Isso é falta de café. Vamos lá. Assim que eu faço então essa minha união, eu vou preencher todas as células da minha range e depois com o comando intersect eu vou preencher apenas aquelas que intersectam. Esse código ele é bem simples. Onde você poderia utilizar esses conceitos? Basicamente, eu não utilizo muito nos dias a dias, a não ser em trabalhos específicos em que eu tenha que armazenar muitas ranges na memória, e a partir dessas ranges, dessas variáveis em que eu tenho as planilhas armazenadas, é que eu faço esse encontro de instruções. Você vai poder criar aplicações no seu dia a dia. Basicamente, se você precisar trabalhar com essas intersecções, ou trabalhar com fórmulas para somar valores de diversas células, você pode utilizar aí o union para considerar todas elas com os valores. Vamos fazer um teste aqui. Vou selecionar todas as células, vou preencher aqui com o valor, número 1. A somatória de todos eles dá 84. Se nós entrarmos no nosso código e pedirmos aqui para que ele nos apresente o sum, application. Vamos colocar aqui numa célula range A17.value igual application.worksheetFunction.sum de intersect, ou vamos pegar aqui o union de R1, e R2. Essa instrução aqui só vai funcionar quando nós já tivermos a definição das nossas variáveis. Então vamos executar aqui F8, apaguei todas as cores e vou definir R1 e R2. Se eu executar aqui essa nossa função, você vai ver que o total dessa somatória é 70. Se nós selecionarmos todas as células aqui, você vai ver que a somatória é 84. 70 é o resultado, então, do intersect, da união dessas duas ranges que eu defini anteriormente. E se nós mudássemos esse comando aqui, do range A18, deixa eu puxar aqui um pouquinho para facilitar o zoom. Opa, um pouquinho demais. E na célula A18, eu pedisse para que ele mostrasse o intersect de R1 e R2, o valor seria apenas 14, que são as células que foram selecionadas dessa minha união. Perceberam uma das atividades práticas? Pois bem, se nós selecionarmos então agora apenas essa região aqui que foi unida, né, que foi representada pelo intersect, vamos ver aqui a somatória de 14. Se você então manipula várias regiões de células na sua memória, ou trabalha com variáveis nesse caso, e precisa desse tipo de operação, você pode usar então o range e o union. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, 13 minutos de aula, uma aula rapidinha. Vamos passar então para o próximo. Seleção de células especiais. Existe no Excel um conjunto de células especiais que nós podemos utilizar. Deixa eu pegar aqui minha colinha, era só para variar, tem um monte de código aqui. As células especiais elas podem ser de diversos tipos. Por exemplo, células que possuem textos armazenados, células que têm fórmulas que retornam texto, células que possuem valores numéricos e células que possuem fórmulas que retornam valores numéricos, células com erros. Tudo isso são células que você pode tratar no seu código sem ter que ficar fazendo a seleção manual posteriormente. Vou abrir de novo o modo design, vamos abrir aqui o método 2 e vamos utilizar o option explicit. Pronto. A minha declaração lá que carrega quando a planilha é aberta foi retirado, então por isso que ele não está abrindo o option explicit direto. Vamos lá. Din R1 as range. Nós vamos precisar de uma única variável de manipulação, que é o R1, que é a minha range, que eu vou trabalhar com esses valores aqui.
Vamos definir então que a minha range R1 é igual a range A2 até C9. Eu vou pedir para que ele selecione então toda essa... Não, só isso aqui. Pronto. Então essa célula de A2 até C9 vai ser a minha região onde eu vou formatar. A primeira, células com valores, somente números. Eu gostaria de aplicar então uma formatação para as minhas células dessa região que tenham apenas números. Para fazer isso, podemos utilizar a seguinte instrução: r1.cells.specialCells. Existe essa classe especial aqui de células especiais. Quando abrimos parênteses, você vai encontrar aqui diversas. Por exemplo, células com validação, células em branco, células com comentários, com constantes, com fórmulas, última célula da planilha. Tem várias células que são identificadas como especiais. Para que eu possa pintar aqui nessa região as células que possuem apenas números, nós vamos usar o argumento constante. Olha só, xlcell type constants, vírgula. E aí eu tenho que dizer que tipo de constante que ela é. Eu quero que ela procure por numbers. Então existe uma variável, um parâmetro que eu digito aqui do ambiente chamado xl numbers. Fecho parênteses, ponto interior, ponto color, eu estou usando color, é isso aí. Color igual VB blue. Prontinho. Essa instrução vai fazer com que as células que tenham números, deixa eu até colocar aqui um continuador aqui para que eu possa escrever na parte de baixo. Vamos facilitar aqui o nosso zoom. É isso aí. Deixa eu colocar o interior também para baixo. Pronto, assim fica mais fácil de entendermos aí a instrução. Se eu executar aqui o F8, você vai ver então que essa instrução vai preencher apenas as células que possuem números. Mas por que esta aqui não foi preenchida? Se nós clicarmos sobre ela, você está vendo com número. Mas aqui existe uma formatação personalizada, aqui na página inicial, uma formatação condicional. Então essa célula ela não está armazenando só número, ela é uma célula que possui uma formatação condicional. E nessa formatação condicional, ela entra em outra categoria de células especiais. Bom, vamos lá. Segunda forma. Células com valores, nesse caso com números e texto. r1.cells specialCells. Aí vai ser do tipo constante também, xl type constants, vírgula. E o tipo, agora nós vamos fazer uma união. xl numbers, né, como nós fizemos anteriormente, mais xl text. É dessa forma, deixa eu ver se está correto aqui, text values. Dessa forma, nós vamos fazer então que ela preencha ponto interior ponto color igual VB red. Se nós executarmos aqui essa função, agora eu vou pressionar F5, você vai ver que ele vai preencher novamente essas células agora na cor vermelha. Porque eu pedi para que ele preenchesse os números e as células que têm texto inseridos nela. A célula A3 não foi preenchida com cores, porque apesar de estar aparecendo aqui a letra B, essa letra B foi inserida por uma função e não por uma constante, não é um texto digitado na célula. Aqui eu fiz a sobreposição de propósito para que você possa ver a combinação entre as constantes números e as constantes valores de texto. Continuando, vamos lá, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, perfeito. Células que contêm fórmulas, mas só números no resultado. Olha só, dessa vez eu preciso pegar as células que tenham fórmulas e que retornem números. r1.cells.specialCells. Abro parênteses. Aqui vai ser xl cell type fórmulas, o argumento. Não é constante, dessa vez é uma fórmula como argumento. Vírgula, e que tenham xl numbers, que estejam armazenando números. Ponto interior,
ponto color igual, vamos colocar aqui, deixa eu ver que cor que eu coloquei aqui anteriormente para não misturar, VB Green. Se executarmos esse código agora, você vai ver que todas as células que possuem de retorno numérico a partir de uma fórmula vai ser pintada na cor verde. Continuando, células que contêm fórmulas com erro. E eu acho que eu pulei uma aqui, diferente de fórmulas. Sim, eu pulei essa aqui, mas tudo bem. R1.cells.specialCells. Fórmulas que contêm erros, elas têm então o tratamento xlcell, type, fórmulas, vírgula. Só que tem uma variável de controle chamada xlerrors, ou seja, aquelas fórmulas que possuem erros. Vamos colocar aqui uma cor, ponto interior, ponto color, igual VB, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, cyan. Se dermos o F5, você vai ver que apenas as células com erro foram formatadas. Imagine que você tem uma planilha enorme e você quer formatar as células com erros, você pode fazer isso através do seu código VBA. E células com formatação condicional. R1.cells.specialCells xl type all format conditions. Esse é o argumento que vai formatar as células que possuem formatação condicional. Vírgula, que tipo de valores que eu quero? XL numbers. Na verdade, eu não quero só que tenham números, eu quero que sejam células que tenham apenas formatação condicional. Eu posso deixar esse segundo argumento, perceba que ele está aqui entre esses colchetes. Quando você encontrar esse item nas funções, é que ele é opcional. Então, eu não preciso escrever o meu valor. Ele vai pegar todas as células com formatação condicional. E aí eu vou formatá-la, opa, eu escrevi aqui, ponto interior, ponto color, igual VB, vamos colocar aqui yellow. Se eu pressionar agora a tecla F5 para executar todo o código, você vai ver que a célula que possui uma formatação condicional, então ela vai ser pintada na cor amarela. Todas essas células, você pode então testar as combinações, justamente, deixa eu ver aqui quantas eu coloquei, 1, 2, 3, 4, 5, eu pulei uma com números e textos, células diferentes de fórmula. Não, fiz sim, que são as constantes. Bom, basicamente é isso, você pode criar as suas próprias combinações aí com relação aos códigos. Toda vez que você quiser formatar sua planilha de uma forma unificada, de uma forma rápida, você pode utilizar então esses parâmetros de seleções de células especial justamente para que você tenha agilidade na formatação da planilha via VBA. Em vez de percorrer célula por célula e aplicar a formatação uma a uma, você então tem essa categoria de células especiais, que são as Special Cells, justamente para facilitar nesse andamento. Vou salvar então esse documento como parte 3. Ela vai ser a minha aula número 90, vamos colocar aqui, e 1. Já estamos quase chegando nas 100 aulas de VBA. Target. Na verdade aqui vai ser a Union. E Intersect. Aula 03. Pois bem, esse é o conteúdo da aula que eu comentei com vocês. Não esqueçam que no dia 15 de outubro nós estaremos participando lá do Excel Weekend, um evento que vai reunir os maiores nomes do Excel aqui nacional. Vão vir pessoas de todos os estados justamente para participar e conversar a respeito de Excel. 15 de outubro, o endereço para que você possa ter mais informações é www.facebook.com/excelweekend. Aqui você vai conhecer todos os participantes, o auditório que nós vamos ministrar da palestra e esperamos que você compareça. Vai ser um evento único e esperamos depois que ele se torne um evento maior e possamos levá-los aí também para outros estados. Espero que tenha gostado da aula. Se gostou, deixa aí o seu like. Clique, deixe o seu comentário na parte de baixo do vídeo e nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!